Bom dia, terceira série. Olá, tudo bem? Como nós conversamos na aula desta feira, começamos, né, com o conteúdo de enfermeria no 2021 do nosso material, né, terceiro bimestre. Falamos aí sobre a definição do que é isomeria, né, quais são os tipos de isomeria. Chegamos ali a comentar sobre quanto maior a quantidade de átomos de carbono em uma cadeia, maior vai ser a possibilidade de o número de isômeros ir crescendo. Então, quanto maior a quantidade de átomos numa cadeia, maior é a quantidade de átomos de carbono que podem ser considerados isômeros, né? Átomos, moléculas que serão iguais a elas, teoricamente. Iguais a elas, digo, porque terão a mesma fórmula molecular, né? Então, aqui, inclusive, nesta página aqui, na página da apostila de vocês aí, na sequência, né, da isomeria plana, ela nos mostra, inclusive, ali que conforme a quantidade de átomos, ó, lá embaixo é 40 átomos, né, a possibilidade muito maior de isômeros possíveis, números de isômeros, tá? Só voltando aqui no ponto de partida, onde nós tínhamos ali falado então sobre a questão dos tipos de isomeria, tá? Nós falamos sobre a isomeria plana, né? A isomeria plana que é dividida aí entre função, cadeia, posição e compensação, ou também chamada de metameria, tá? Não pode confundir aí este termo diferente, metameria, com aquele nome diferente que apareceu ali para nós na aula também, que é a tautomeria, tá? Tautomeria, ela é um tipo, aqui estão os meus rabiscos, né? Eu ia rabiscar, mas já está muito rabiscado. A tautomeria, ela é um tipo de isomeria de função, tá? Onde há ali, deixa eu usar esse outro lápis aqui, ó. Então, quando nós temos, não pode confundir aqui, ó, tautomeria, metameria com tautomeria, né? Que a tautomeria, ela é exclusivamente aqui da isomeria de função, tá? Então, a gente vai rever, né, ali, relembrar o que significa ser tautômeros, né? Então, quando nós falamos de isômeros, nós estamos falando de compostos que têm a mesma fórmula molecular, tá? Tem a mesma massa molar, porque é a mesma quantidade de átomos, né? De carbono e de hidrogênio, e oxigênio, nitrogênio, enfim, o que tiver presente, né? Tem a mesma fórmula molecular, a mesma massa molar, porém eles diferem em algumas coisas, né? No caso da isomeria de função, por exemplo, o que eles diferem é em sua função orgânica, né? Aí aqui está então a tabelinha que aparece aí na apostila de vocês também, né? No material aí de vocês, já no início, né, do material, aí está na página 6, né? Está então nos mostrando aí as duas tabelinhas que mostram os isômeros de função, né? Onde você, por exemplo, com 2 átomos de carbono, 6 de oxigênio e 1 oxigênio, 6 de hidrogênio, né, e 1 de oxigênio, você teria a opção tanto de um etanol, né, da função álcool, quanto do metoximetano, da função éter, tá? Então, são isômeros de função, né? Para a outra fórmula, C3H6O, C3H6O, né? 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 oxigênio,
teríamos a possibilidade de ter o propanal, né, com a função aldeído, e também teríamos a função propanona com a função cetona, certo? Aí teríamos então ainda, né, mais algumas possibilidades que nós teríamos aqui, de termos aí aqui o aldeído e a cetona, né? Na tabelinha de vocês aí tem mais exemplos ali, aqui eu não consigo, deixa eu ver se vai passar aqui para vocês. Não, aqui para mim já passa lá embaixo, né? Para vocês ainda tem mais uma tabela que tem ali, que tem o ácido carboxílico, que é isômero no caso do éster, né? Tem ali o álcool benzílico, que é isômero do metoxibenzeno, tá? Então, tem vários exemplos ali de isômeros de função, onde a única coisa que difere, no caso, né, é a função química entre os compostos, tá? No finalzinho, então, ali da página 6, né, está ali a tautomeria, que é aquela situação que eu lhes falei, né, onde acontece a situação de você ter um composto se transformando em outro quando nós temos este composto em solução, tá? Isso é uma regra, né? Para ocorrer a tautomeria, eles têm que estar em solução aquosa, né? Então, você dissolve lá o enol em água, uma solução aquosa, e aí você terá a presença também nessa solução de um aldeído. Mesmo você não tendo adicionado aldeído, você vai observar moléculas de aldeído lá. Isso ocorre por este equilíbrio aldoenólico, né? Pela tautomeria que ocorre ali, né? Aqui também, entre o enol e a cetona, onde você teria a presença das duas moléculas aí no mesmo recipiente, no mesmo ambiente de solução aquosa, tá? Então, lembrar que a tautomeria aqui, tá? Lembrar que a tautomeria, né, ela é um tipo de isomeria de função, tá? Então, não confundir, né, com outros tipos ali, como a metameria, que é a isomeria de compensação, né? Porque ela só ocorre entre essas funções aqui, entre enol e aldeído, ou entre enol e cetona. Só é possível para estes compostos aqui, tá? Na sequência, então, depois ali da tautomeria, né, ele nos mostra, então, um pouco sobre a isomeria de cadeia, tá? Isomeria de cadeia, que vai ser aquela onde, como o próprio nome já diz, né, a única diferença está na cadeia carbônica. Então, você pode ter uma cadeia, por exemplo, aqui uma cadeia ramificada e uma cadeia aberta, né, uma cadeia normal. Você pode ter uma cadeia fechada e uma aberta, né? A diferença estará legitimamente na cadeia, tá? Então, quando se tratar de isomeria de cadeia, eles têm que ser obrigatoriamente da mesma função, né? Não pode ser igual aos anteriores lá, que cada um pertence a uma função diferente. Ó, podem ver que neste caso aqui, todos eles são hidrocarbonetos. Eles não diferem na função, tá? Aí embaixo ainda, no exemplo de vocês, aqui o meu não está aparecendo, aí no exemplo que vocês têm na sequência aí, ó, inclusive, ele tem uma amina, né? Aí você tem ali a etilmetilamina de cadeia normal e a trimetilamina de cadeia ramificada. Então, duas funções iguais, né? As duas são pertencentes à classe das aminas, porém, diferem ali na cadeia carbônica, tá? Aqui, vamos ver sobre algumas propriedades, então, aí das funções. Deixa eu ver se vai tocar aqui. Isomeria plana, nós já vimos este videozinho aqui na aula ao vivo.
A isomeria plana é caracterizada por isômeros com diferentes fórmulas estruturais planas. Os casos mais comuns são... Esse daqui nós já vimos, né? Então, deixa eu passar esse daqui, porque esse nós não temos mais interesse, tá? Deixa eu só ver se nós temos mais algum vídeo aqui interessante para isso. Não, neste momento não. Então, só na sequência ali, então, como ele mostra vários tipos de isômeros ali de cadeia, né? Para vocês ali na tabelinha que vocês têm na página 7, tá? E aí, na sequência, ele mostra a isomeria de posição, que a isomeria seria onde o que difere é a posição, por exemplo, de um grupo substituinte, grupo substituinte, no caso, né, uma ramificação, tá? Um grupo funcional ou uma insaturação, por exemplo, tá? Então, não pode confundir isso aqui também, nem com a tautomeria, né? Porque nós temos a situação diferente. Ele pode ser chamado de isomeria de posição ou de substituição. Só que, na verdade, você pode considerar mais esse nome mesmo, de posição, onde você não vai confundir pela questão de grupo substituinte, né? Por ser isômero de substituição, você vai acabar confundindo com a isomeria lá de compensação. Então, é só observar aqui, na posição. O que mudou foi a posição, por exemplo, entre esse aqui, o dimetoxibenzeno, 1 e 2 dimetoxibenzeno, e o 1 e 4 dimetoxibenzeno, a única coisa que mudou foi exatamente o grupo, né, metil, que aqui aparecia em 1 e 2 e ali embaixo vai aparecer em 1 e 3, né? Ou ainda o de baixo que vocês têm ali, né? O que mudou foi a posição do grupo funcional, da hidroxila. Inclusive, naquele videozinho que apareceu aqui para nós, ele mostrou também, né? Essa questão, tá? Onde substituição só do grupo funcional, que estava no carbono 13, ele passou para o carbono 1, e aí você tem a mesma função, a mesmo tipo de cadeia, tudo igual. A única coisa que muda é a posição da dupla ligação ou da ramificação, né, do grupo funcional, tá? E o último tipo de isomeria que nós vamos ver aqui hoje é a isomeria de compensação, tá? Então, sempre tomar cuidado com a compensação aí para não confundir com a deposição, tá? Porque a decompensação, ela fala especificamente do heteroátomo. Então, quando você tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, né? Em posições diferentes aqui, tá? Ela é chamada, então, de isomeria de compensação. Então, sempre tomar cuidado para não confundir aqui a decompensação, né, com a deposição, tá? A deposição, ela sempre se refere ao grupo substituinte, grupo funcional ou de insaturação. Já quando você fala da isomeria de compensação, aí sim você está falando somente do heteroátomo estar em lugar diferente, tá? Então, aqui exemplos, né, de metâmeros seria ali o etoxietano, o metoxipropano, né? Mais abaixo você teria ali também o éster, né? O propanoato de propila com o butanoato de etila, que também seriam, então, ali metâmeros, né? Que sofrem aí apresentam a característica aí determinada de metameria, beleza? Na página seguinte, inclusive, tem uma atividadezinha, né? Essa atividadezinha, a primeira questão aqui, ó, ela já traz alguns itens, né? E aí pede para que você complete esta tabela, tá? Podem ver que aqui na minha já está algumas respostas, né? Vocês, por exemplo, aqui pede para colocar a fórmula estrutural plana, né?
do composto, ó, aí aqui no meu já está completo, aí no de vocês vão completar, tá? Aqui, então, na número 1, ela já traz esses dados para nós, né? Por exemplo, com a fórmula molecular C2H6O, né? Quais são os isômeros possíveis? O primeiro que ele nos deu aqui, ó, inclusive aqui está acontecendo um erro, tá? Aqui nós temos aqui o CH3, aqui o CH2, mas aqui não é CH, aqui é OH, tá? Aqui, ó, aqui é OH, porque senão nós não teríamos esse composto aqui com esse oxigênio, né? Até tá faltando aqui o oxigênio aqui da molécula, tá? Então, aqui, CH3, CH2, OH, ok? Aí você pode completar aí na sua tabelinha isso, né? E o segundo, CH3O, CH3, né? Qual que é a diferença entre essas moléculas aqui, entre esses grupos aqui, né? Aqui com o hidroxila nós temos um álcool, né? Nós temos solubilidade infinita, ó. Inclusive aqui já estaria a deixa para nós sabermos a diferença. Um tem solubilidade infinita, o outro não. O outro 32,8 gramas para cada 100 gramas de água, né? Aqui nós temos um álcool e aqui nós temos um éter. Porém, a nomenclatura, como que ficaria? Lembrando que aqui eu tenho, ó, um OH, né? OH, tá? Ó, para fazer aqui a resolução, né? Como que eu posso fazer? Como que ficaria a nossa resposta? O primeiro nome ali é etanol, certo? Etanol. Por quê? Porque eu tenho um álcool com 2 átomos de carbono e uma hidroxila, etanol. E o segundo? O segundo aqui que eu tenho é um éter. Tenho met para cá, oxigênio e metano. Nomenclatura, então, daqui ficará metoximetano, certo? Então, podem completar aí na tabelinha de vocês, né? Aqui é metano. Podem completar aí na tabela a função orgânica que nós já falamos. Então, aqui a primeira função orgânica é álcool, né? E a segunda função orgânica aqui é o éter, tá? Então, completem a tabela de vocês aqui, né? Na sequência, ali, a letra B está pedindo para determinar, né? Justificar o porquê que eles têm pontos de ebulição diferentes, tá? Vocês podem acrescentar ali que o álcool vai ter um ponto de ebulição maior, o ponto de ebulição diferente, né? Porque ele tem ligações de hidrogênio, e quando tem ligações de hidrogênio, essa hidroxila aqui, né, que faz essa propriedade de ligações de hidrogênio, quando ocorre isso, então, são ligações mais fortes, são mais difíceis de se romper as ligações de hidrogênio do que as demais ligações, tá? Então, vocês poderiam responder ali que essas ligações são mais intensas no álcool por serem ligações de hidrogênio, né? Por isso o ponto de ebulição será mais alto no álcool, tá? E as questões seguintes, a questão número 2 e número 3, pelo menos, tá? Vou lhes pedir para que façam de tarefa para esta semana. Vocês podem me enviar até quinta-feira próxima, dia 16, tá? Então, respondam ali a letra B, né? E as questões número 2 e número 3, aí da página 9, de tarefa, então, para quinta-feira, ok? E aí, na sequência, nós continuaremos, os outros exercícios nós continuaremos na aula ao vivo ainda desta semana, ok, gente? Então, um abraço aí, bons estudos.